A descida aos reinos infernais. Dizem que existem lugares neste mundo onde o chão para de ser chão, onde a pedra sob seus pés começa a respirar, onde as sombras têm dentes e onde os mortos não descansam, porque alguém, em algum momento, os acordou. Os aventureiros que chegaram a Cindermore naquela noite de tempestade não sabiam disso ainda. Eles só sabiam que a cidade inteira estava em silêncio, e que o único ser que ainda se movia pelas ruas era uma criança, pálida como osso lavado, repetindo a mesma frase em voz baixa sem parar. 99 degraus, 99 degraus, 99 degraus. Antes que o mundo fosse dividido entre os vivos e os mortos, os deuses construíram uma fronteira. Não era um muro, não era uma corrente, era uma estrutura. 99 degraus de pedra negra, descendo em espirais cada vez mais profundas sob a terra. Cada nível mais frio, mais escuro e mais desesperado que o anterior. Os mortais chamavam esse lugar de inferno. Os estudiosos mais velhos o chamavam de a garganta dos esquecidos. Os demônios que habitavam os seus círculos mais baixos simplesmente o chamavam de casa. E naquela noite em Cindermore, alguém havia aberto a porta. Esta é a história de 5 aventureiros que desceram até onde nenhum ser vivo devia descer, e do que encontraram no fundo. Cindermore era uma cidade comum. Mercado de especiarias, uma taverna barulhenta chamada o Corvo Dourado, um templo de Pelor, um prefeito gordo com problemas de arrecadação de impostos. Nada que justificasse o que os 5 encontraram quando entraram pelos portões. Silêncio. Não o silêncio da madrugada, o silêncio de um lugar que havia parado de existir como cidade e se tornado outra coisa. Um cenário, talvez. Uma memória. As fogueiras estavam acesas. As panelas ainda ferviam. Um cachorro estava parado no meio da rua principal, com a cabeça inclinada para um lado, olhando para algo que não estava lá. Os 5 pararam. A primeira a falar foi Serafine Veil, elfa de cabelos brancos como neve suja, paladina da Ordem de Ion, a deusa do conhecimento. Ela usava uma armadura de placa cinza, gravada com runas de proteção que brilhavam fracamente quando havia magia mortal por perto. Naquele momento, elas estavam brilhando tanto que iluminavam o bloco de pedra ao seu redor. Isso não é magia comum, disse ela, tirando a espada lentamente. Isso é um véu. Alguém abriu passagem entre os planos. O segundo a reagir foi Drax Cinzeiro, um anão de pele escurecida pelo sol e olhos cor de âmbar. Bárbaro que havia cruzado 3 continentes à procura de sua irmã desaparecida. Ele não acreditava em deuses, não confiava em magos e tinha um machado de 2 lâminas que havia ganho num duelo que, segundo ele, nunca aconteceu. Um véu? Ele cuspiu no chão. Ótimo, mais uma noite estranha. O terceiro era Milovós, um halfling de expressão permanentemente entediada, ladrão de guildas e especialista em entrar em lugares que não queria estar. Ele já havia roubado 3 reis, uma liche e, numa ocasião que preferia não mencionar, um deus menor. Ele era o menor do grupo e, de longe, o mais perigoso em espaços fechados. A criança, Milo disse, apontando com o queixo. Aqui está repetindo números. Alguém mais está ouvindo ela? Todos ouviram. 99 degraus. O quarto membro do grupo era Torvald Cinder, humano, mago evocador com uma cicatriz que cortava seu rosto da sobrancelha esquerda até o queixo. Ele havia estudado no Arcanum de Vet durante 6 anos antes de ser expulso por realizar experimentos que os professores chamaram de irresponsáveis e que ele chamava de inconclusivos. Agora carregava um grimório encadernado com couro de basilisco e uma arma que chamava de argumento. Torvald se abaixou na frente da criança. Ela tinha talvez 7 anos. Olhos abertos, mas vazios, como janelas para um quarto escuro. Menina, ele estendeu a mão. Você consegue me ouvir? Ela parou. Virou a cabeça para ele com lentidão mecânica, como se os músculos do pescoço houvessem esquecido como funcionavam. E então disse, com uma voz que não era a voz de uma criança de 7 anos. Você já desceu antes, você só não se lembra. Torvald recuou 2 passos. A quinta e última membro do grupo era Zin, uma tiefling de chifres quebrados e cauda enrolada, clériga de Kelenvor, o deus da morte. Ela havia sido criada num orfanado de freiras, convertida por convicção e não por falta de opções. E tinha a paciência santa de quem havia passado anos ouvindo confissões de pessoas que não mereciam absolvição.
Ela era a mais calma do grupo, o que a tornava, segundo Milo, assustadora de um jeito diferente. Zin colocou a mão na testa da criança, fechou os olhos, e quando os abriu, seu rosto havia perdido completamente a cor. Sob esta cidade, ela disse, há uma entrada para o inferno. Alguém abriu de dentro para fora, e aquilo que usou esta criança como mensageiro ainda está lá embaixo. Pausa. Esperando. Encontraram a entrada na cave do Templo de Pelor, o lugar mais improvável que qualquer cultuador das trevas escolheria, o que significa que alguém sabia exatamente o que estava fazendo. A pedra do altar havia sido movida, sob ela uma espiral de degraus descendo em pedra negra como carvão, gravada com símbolos que Torvald reconheceu como proto-abissal, uma língua mais velha que qualquer civilização ainda em pé. Eu consigo traduzir parte disso, Torvald disse, aproximando a lanterna às paredes. O que diz? Serafine perguntou. Bem-vindo, basicamente. Torvald franziu a testa, com muita ironia. Desceram. O primeiro nível cheirava a cinza e memória. Era uma planície interminável sobre um céu cor de chumbo, sem sol, sem estrelas, apenas uma luz difusa que não tinha fonte. Ao longo do horizonte, estruturas de pedra antiga se erguiam em espirais irregulares, como catedrais construídas por alguém que havia ouvido falar de catedrais, mas nunca visto uma. Havia figuras se movendo pela planície. Dezenas, centenas. São humanos? Drake perguntou, apertando o cabo do machado. Foram. Zin respondeu, olhando com os olhos de uma clériga acostumada a reconhecer o que havia além da morte. São almas. Este é o primeiro círculo. Os que morreram sem propósito, sem pecado grave, mas sem virtude suficiente. Vagam. Nenhuma das figuras os atacou. Elas simplesmente passavam. Atravessavam o grupo como névoa passando por árvores. Frias. Sem olhos que vissem. Milo colocou a mão dentro de uma delas. A mão atravessou. Isso é perturbador, ele disse, com o tom de quem estava comentando o clima. Mas no meio da planície havia algo que não era uma alma errante. Era uma estrutura, uma torre baixa de pedra negra com uma janela de onde saía luz vermelha, e ao redor dela não havia almas. Havia um espaço vazio, como se as almas soubessem que deviam manter distância. Serafine sentiu as runas da armadura pulsando com mais força. Há algo vivo ali dentro, ela disse. Algo que não deveria estar aqui. Drake já estava andando em direção à torre. Então vamos ver o que é. A criatura dentro da torre era conhecida pelos estudiosos do plano como um coletor de nomes, um ser que havia existido antes dos deuses modernos, que se alimentava de identidade. Cada nome que ele consumia era uma alma que perdia sua forma, tornando-se parte de sua massa amorfa e crescente. Ele parecia humano à primeira vista, velho, encurvado, com dedos compridos demais para as mãos, mas quando virou para encará-los, seu rosto era um catálogo de outros rostos, sobrepostos, piscando em sequência, como cartas sendo embaralhadas. E ele conhecia os nomes deles. Serafine Vael. A voz soou como papel rasgado. Filha de ninguém, paladina de uma deusa que você teme decepcionar. Serafine ficou rígida. Drake cinzeiro. O coletor virou a cabeça. O que procura sua irmã em todos os lugares exceto onde ela está? Drake deu um passo à frente, com o machado levantado. Milo Voss. O ser inclinou a cabeça. Que rouba não por ganância, mas porque a ganância é mais fácil de explicar do que a solidão. Milo não se moveu, mas a expressão entediada do rosto dele sumiu por um segundo. Pare! A voz de Torvald cortou o ar como uma faca. Ele já estava com as mãos levantadas, energia arcana dançando entre seus dedos. Você se alimenta de nomes, então não pronuncie os nossos como se fossem seus. O coletor sorriu, ou o que havia em seu rosto que mais se aproximava de um sorriso. Torvald Cinder, o que foi expulso porque os outros tinham medo do que você era capaz de descobrir. Zin foi a última, e a Tiflin de chifres quebrados. O ser franziu o que seriam sobrancelhas. Você não tem nome que eu possa consumir? Que curioso, porque meu nome pertence a Kelenvor. Zin disse simplesmente. E você não é grande o suficiente para roubá-lo dele. O coletor atacou. O que se seguiu não foi uma batalha bonita. Batalhas reais raramente são. Foi caótica, ruidosa
e em mais de um momento pareceu completamente perdida. Drac avançou primeiro, absorvendo 2 golpes que teriam partido a espinha de um homem menor enquanto mantinha o coletor ocupado. Seu papel não era machucar o ser, era simplesmente não morrer enquanto os outros se posicionavam. Torval lançou uma série de evocações que iluminaram a torre inteira em branco azulado, cada raio arrancando uma fatia da forma do coletor. Mas o ser se regenerava entre os ataques, consumindo as almas ao seu redor para recuperar massa. Milo desapareceu nas sombras. Esse era o truque. O ladrão não lutava de frente. Ele encontrou o núcleo do coletor, um objeto enterrado em seu peito, uma pedra negra gravada com centenas de nomes, e percebeu que se conseguisse removê-la, talvez o ser perdesse sua fonte. Serafine manteve o campo sagrado ao redor do grupo, as runas de sua armadura brilhando com uma intensidade que começou a fissurar as pedras ao redor. Izin fez o que clérigas de Kelenvor fazem melhor. Ela não atacou o coletor. Ela rezou pelos nomes que havia consumido. Um por um, em voz alta, ela pronunciou nomes que havia recuperado dos registros da cidade e nomes de pessoas que haviam desaparecido nos últimos dias. Cada nome que ela pronunciava com a autoridade do Deus da Morte fazia o coletor recuar, como se aquelas identidades estivessem sendo puxadas de volta. Milo aproveitou a distração. Mergulhou as mãos no peito do ser, arrancou a pedra. O coletor se desfez em silêncio, não com um grito, não com uma explosão, mas com a quietude de algo muito velho finalmente parando de existir. A torre desmoronou ao redor deles. Eles saíram correndo. Quando o pó baixou, Torval examinou a pedra negra que Milo havia arrancado. Os nomes gravados nela eram centenas. Alguns eram nomes de cidadãos de Cindermore, alguns eram nomes de cidades que estavam a semanas de distância. Mas havia também símbolos entre os nomes, coordenadas, datas. Isso não foi um ataque isolado, Torval disse, a voz baixa. Isso foi coleta. Alguém estava acumulando nomes para um propósito. Para quê? Serafine perguntou. Para chamar algo maior. Ele passou o dedo pela pedra. Um coletor de nomes alimentado o suficiente se torna uma chave, abre uma porta mais funda no inferno. Quanto mais fundo? Drac perguntou. Torval olhou para ele. O 9º círculo. Silêncio. Todos na tradição clerical sabiam o que habitava o 9º círculo do inferno. Não era um demônio. Não era um morto-vivo. Era algo que os próprios deuses haviam aprisionado lá antes de começarem a criar mortais, porque sua existência e a existência de mundos habitados eram mutuamente exclusivas. Era conhecido por muitos nomes em muitas culturas. Os textos mais antigos que Zin havia estudado simplesmente o chamavam de O Apagador. Alguém está tentando soltá-lo, ela disse, com a calma de quem acabou de compreender algo que preferia não ter compreendido. E nós acabamos de destruir a chave deles, Milo disse, balançando a pedrinha entre os dedos. Eles vão construir outra, Serafine disse. Então precisamos descobrir quem é esse alguém. Drac cruzou os braços. Antes que eles consigam. Fora da torre destruída, as almas da planície haviam voltado a se mover, mas desta vez, algumas delas estavam olhando para os 5 aventureiros. E algumas delas estavam apontando, não para cima, na direção de onde haviam descido, para baixo, para onde os degraus continuavam. Subiram de volta para Cindermore com a pedra, com mais perguntas do que respostas, e com a sensação persistente de que o que havia acontecido naquela cidade não era o começo de nada. Era o final de um prólogo. A criança havia acordado, não se lembrava de nada. Seus pais, que haviam estado paralisados em casa o tempo inteiro, incapazes de se mover, como insetos presos em âmbar, também não. Cindermore voltou a ser uma cidade comum, mas Serafine, antes de partir, foi ao templo de Pelor e examinou os registros dos últimos 6 meses. Desaparecimentos, acidentes inexplicados, mortes sem causa aparente. O padrão era claro quando você sabia o que procurar. Havia outras cidades, havia outros coletores e havia alguém acima deles. Alguém com poder suficiente para orquestrar tudo isso sem deixar um único rastro que qualquer guilda de aventureiros ou ordem sagrada houvesse detectado. Naquela noite, na taverna O Corvo Dourado, barulhenta de novo, fervendo de novo, com um bardo tocando algo irritantemente animado num canto,
Os 5 ficaram em silêncio por um tempo incomum. Foi Milo que quebrou o silêncio. Então, ele olhou para a pedra na mesa, para os nomes gravados nela, para os rostos dos outros 4 ao redor. Estamos fazendo isso? Drac pegou o copo de cerveja. Minha irmã, ele disse, estava entre os nomes nessa pedra. Ninguém disse nada. Ele esvaziou o copo. Estamos fazendo isso. E em algum lugar, muito abaixo deles, abaixo da cave do templo, abaixo do primeiro círculo, abaixo das planícies de almas sem nome, algo antigo e imenso percebeu que a chave havia sido destruída e começou, com paciência imensa e absoluta, a fazer outra. Se quiser ver onde essa jornada leva, inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo.